Queridos irmãos, a paz do Senhor, a todo o corpo docente da Escola Bíblica Dominical ADERF. Estamos aqui na manhã desse dia fazendo mais um vídeo no qual estaremos comentando a lição de número 3 do nosso trimestre. Uma vez mais não poderemos estar presentes. 1h40 da tarde vou começar a trabalhar ali em Tebetá e se Deus abençoe, chegar em casa às 11 horas da noite. E lembrando aos irmãos que amanhã na nossa matriz não haverá, apesar de havermos anunciado, houve uma pequena falha na comunicação. Amanhã teremos a Escola Bíblica de Férias na parte da manhã e a nossa EBD não vai ser realizada na parte da manhã, ela será realizada na parte da tarde, às 17h30 na nossa matriz. Então, estamos aqui para estudar a lição de número 3, dia 21 de julho de 2024. Título da nossa lição: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O textuário da nossa lição diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. Diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca. Ou seja, ser altruísta. Evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e do versículos 14 ao 19. Vou ler rapidamente, pois temos esse compromisso de fazer o vídeo com 30 minutos de duração. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, de 6 a 8 e de 14 a 19 diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Destacar aqui no vídeo que o pastor Silas Queiroz e o diácono Jefferson colocou lá no grupo da EBD, que o livro de Ruth é um livro narrativo mais dialógico. Ou seja,
o narrador dá voz aos personagens. As falas, as expressões que os personagens do livro utilizaram-se, ele dá mais ênfase a isso. Isso facilita muito a nossa compreensão daquilo, da mensagem, daquilo que o autor deseja passar para nós. Tá? E outra coisa, Belém, que não sem motivo chamava-se Casa de Pão. Entendeu? Casa de Pão. Em Belém havia tudo. Se Elimeleque, como cabeça da família, tivesse optado por ficar em Belém, certamente, e confiado em Jeová Jirê, que é aquele que provê, os nomes de Deus revelam a forma como ele trabalha em nosso favor, e é por causa disso que estamos aqui até o dia de hoje. Tivesse permanecido em Belém, muitos problemas teriam sido evitados. Mas o que importa é que, diante de toda e qualquer dificuldade, sempre podemos confiar em Deus. Porque Deus tem o poder de transformar maldição em bênção, morte em vida. Mesmo diante de toda aquela dificuldade em que elas se encontravam, o Senhor realmente proveu tudo. E é isso que nós vamos estudar aqui no dia de hoje, sobre Ruth e Noemi. Perdão, irmão. Perdão. Entrelaçadas pelo amor entre nós e só. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focado nos principais personagens da obra: Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e intensa mutualidade. Aí eu destaquei aqui no finalzinho da introdução, ó. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra Enora, é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. O que é abnegação? Abnegação é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de outrem, causa ou princípio. Em uma sociedade narcisista, destaquei aqui que é muita coisa, deixa eu ver aqui, ó. Em uma sociedade narcisista em que as pessoas vivem somente para si mesmo, para satisfazer o seu ego, eu, tudo é eu, pois a nossa atitude tem que ser pensando no nosso próximo. Isso estava no coração tanto de Noemi quanto de Ruth. E ambas foram vitais para que uma auxiliasse a outra. E assim voltassem para Belém e ali a provisão voltasse novamente para elas. Subtópico 1. A proposta de Noemi. Subtópico 1. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico seu nome significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom e Quilion, Malom significava doença e Quilion definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth e Orfa. Ruth, que significa amizade, Orfa, que significava pescoço. Esses são o significado do nome de todos eles. Elimeleque, meu Deus é rei. Malom, doença, Quilion, definhamento. Casaram-se e tiveram... Ruth significava amizade e Orfa, pescoço. Mais para frente vamos falar sobre o significado do nome de Noemi, que decidiu ser chamada
Mara, amarga, porque realmente as circunstâncias que a vida lhe proporcionou realmente tinha motivos, né, para querer que seu nome fosse trocado, para ser chamado de Mara. Mas enfim, Deus provou para ela que os planos dele não podem ser frustrados. Também na nossa vida não pode ser diferente. Deus tem algo grandioso reservado para nós. Basta para isso termos fé. Só que é um exemplo de fé perseverante, fé obediente. Certamente o Senhor irá mudar a maldição em bênção, a dificuldade em bonança. Aí eu coloquei aqui, ó. Destaquei no finalzinho desse primeiro subtópico. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Aí aqui o significado do nome de Noemi, como eu disse, ó. A vida de Noemi, cujo nome significava agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, a amargosa. Mas bem, né? Compreensível. Seu marido toma atitude. Vamos lá, tá faltando alimento aqui, vamos lá para Moab. Obedeceu, foi. Quando chegou lá, seu marido, seus filhos foram-se embora. Complicado, né? Porque uma coisa a gente sabe. Maridos, uma esposa pode ter vários. Aconteceu, casou, perdeu seu marido. Pode casar-se novamente. Pode. Agora, filhos não. Filhos não. Filhos é para sempre. Você vê que quando um casal se separa, que tem filhos, quem mais sofre na história são os filhos. Porque, como eu disse, esposo e esposa pode acontecer. Ex-marido, ex-esposa, ex-sogro, ex-sogra, pode acontecer. Agora, ex-filhos, ex-pai, ex-mãe, não. Então, Ruth, humanamente falando, tinha motivos para querer ser chamada de Mara, porque realmente as circunstâncias da vida foram bem pesadas para ela. Ainda assim, tomou a atitude de voltar. Interessante pontuar isso aqui. Atitude de voltar. Sabia que Belém significava casa de pão, decidiu voltar, porque sabia que lá Deus proveria. Respeitou, talvez tenha ido contrariada. Esse detalhe. Apesar de Samuel não escrever isso, talvez ela possa ter falado, tem certeza que é melhor a gente ir para lá? Mas como esposa abnegada, ela foi. Teve consequências terríveis na sua vida. E assim que houve a possibilidade de retornar para a casa de pão, ainda que numa região de extrema dificuldade, porque era região montanhosa, vou voltar. Nunca é tarde para voltar atrás. Nunca é tarde para voltar atrás. Regressar do lugar onde nunca deveríamos ter saído. Vamos lá. Tirando força, subtópico 2. Tirando força da fraqueza. Destaquei aqui, ó, no segundo parágrafo aqui desse subtópico. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Ah, meu Deus, tadinho de mim. Sou assim porque a vida foi assim comigo. Não. E é o que mais tem nos dias atuais, né? Como eu disse, Noemi tinha motivo de sobra para agir assim, mas tomou atitude. Teve atitude. Não, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Ainda que no caminho possa acontecer algo distante, cerca de 120 quilômetros de onde estava, numa região montanhosa. Vou voltar. Vou voltar.
Ainda que no meio do caminho eu perca a minha vida, mas vou morrer tentando fazer aquilo que é necessário que eu faça. E assim ela foi muito bem sucedida. E aí aqui cabe aquela orientação que Salomão disse em um dos seus livros, quando ele disse: tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. Temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Ao nosso alcance. Não usou a expressão tadinha de mim. Não manipulou as suas noras. Nota que elas começaram no texto, fica bem claro. Que ela estava lá, vou voltar, vamos lá. As duas noras estavam voltando com ela. No início do caminho que ela volta para o marido de vocês. Eu não vou levar vocês juntos. Vocês sequer fazem parte do meu povo. Vocês apenas casaram-se com os meus filhos. E ela... Aí Ruth teve atitude. Orfa voltou. E a Ruth não. Teu povo é o teu povo, meu Deus é meu Deus. Onde pousares, pousarei eu. Onde morreres, morrerei eu. Sem manipulação emocional. Aqui no segundo parágrafo aqui diz assim, destaquei aqui. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro dela. De voltas às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Podiam, mas não queriam. Ruth não quis. Vou contigo. Não adianta. Mesmo exemplo de Eliseu. Claro que no caso de Eliseu tinha a promessa. Deus havia falado com ele que ele ia ser o substituto de Elias. Vou para cá. Vou contigo. Vive o Senhor. Que onde você estiver eu vou. Não te deixo. Tinha uma capa para ser passada para Eliseu. Eliseu, enquanto não alcançou. Engraçado que quando alcançou, achou que não tinha alcançado. A capa de Elias, que simbolizava transferência de poder. A capa de Elias. Existem vários tipos de capa. A capa de mulher de Jeroboão. A capa da hipocrisia. A capa de... Oh, meu Deus, fugiu. Bartimeu. A capa das enfermidades e por aí vai. Tópico 2. A convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1. Aqui no meio esse subtópico, destaquei aqui, A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada, volte atrás, constitua nova família. Essa atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Propostas vêm a nós. E não podemos percorrer o caminho natural. Talvez se Ruth não fosse uma mulher de fé, Deus me livre, essa minha sogra realmente está complicada, só acontece coisa ruim com ela. Perdeu seu marido, perdeu seus filhos por causa da distância dela. Seria uma atitude natural dela. Mas não andamos por caminhos naturais. Fazemos aquilo que Deus, através da sua palavra, nos orienta que façamos. Ou pelo menos tentamos, né, irmãos? Ou pelo menos tentamos fazer, né? Essa atitude, por 2 vezes, volta. Olha o que Orfa fez, volta lá. Não vou.
profunda amizade e uma fé, declaração de Deus, uma declaração de fé no Deus de Israel. Ela não estava apegada somente apenas à sua sogra, estava apegada ao Deus da sua sogra. Subtópico 2. Amizade na adversidade. Provérbio 17, vou achar aqui rapidamente. Palavras de Salomão. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, acha-se um irmão. Um dos sentimentos mais lindos que pode existir é o sentimento da amizade. Repito, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, acha-se o irmão. E eu destaquei, coloquei aqui também, palavras do pastor, comentarista da lição, os 3 atributos da alma: sentimento, vontade ou volição e razão. E aqui, amizade na adversidade. Eu destaquei aqui na metade, quase a parte final já do segundo subtópico, assim, ó. As expressões: onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu. Demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Falar é fácil, fazer é aquele negócio. A atitude com... Me fugiu qual foi o escritor da palavra. E não sede somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. Que aquilo que nós falarmos, nós temos que fazer. E a palavra, mano, seja tardio para falar. Porque depois que a palavra saiu da boca, irmãos, saiu, não tem como mais você correr atrás. É como a água correndo numa cachoeira. Não tem para onde correr, não. Tentar alcançar, tu não vai alcançar. Então, meçamos aquilo que falamos. Quando pregarmos, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, muito cautela. Muitas das vezes, no afã de contextualizar, trazer as verdades espirituais da palavra para os dias atuais, talvez a gente se empolga. Tem que ter cuidado. Depois que fala, irmão, no mínimo tu vai ter que fazer uma retratação. E muitas vezes você não quer. Atitudes concretas. Eu vou, teu povo é teu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela provou realmente isso aí com as suas atitudes. 3. Um amor prático. Já estou com 23 minutos e 40. Vou correr rapidamente aqui para a gente encerrar com 30 minutos. Um amor prático. Lá no final do subtópico está assim, ó. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Porque tinha a obrigatoriedade, quando no tempo da colheita, aquilo que sobejava, que caía, era necessário deixar. E ali Ruth humildemente, nota-se que Noemi não tinha mais condições. Não tinha mais condições de trabalhar, idade avançada. Os 120 quilômetros que teve de vir lá de Moabe para Belém novamente, realmente não tinha condições. E Ruth prontamente, não, pode ficar tranquila que não vai faltar nada para nós. Ele trabalhava por tal. Não ficava, como eu sempre costumo falar, igual passarinho lá no ninho, mamãe me dá comida, mamãe me dá comida, mamãe me dá comida. Não. Façamos a nossa parte.
Quem nunca ouviu falar daqueles que vivem pela fé? Oh, meu Deus. Vamos entrar nesse detalhe, não. Terceiro e último tópico. Aqui no primeiro subtópico, uma fé fervorosa. Já que aqui, ó. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Teu Deus é teu Deus, eu não deixo teu Deus mais. Você é minha sogra, certamente Deus me abençoará. Por conta dessa atitude, cheguei à convicção que o teu Deus é o verdadeiro Deus. Ele não deixará faltar nada para nós. E aquilo que tiver meu alcance para realizar, eu vou realizar. E foi assim que ela foi muito bem sucedida. Aqui no subtópico 2, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. A Bíblia não revela o tempo que ela ficou, que elas ficaram lá. Bem, foi cerca de 10 anos depois da morte do seu pai Elimeleque que seus 2 filhos morreram. Não diz o tempo que ela decidiu voltar para Belém. Mas durante esse tempo foi o seu testemunho. O seu testemunho. Porque hoje, mano, no tempo em que nós vivemos, a principal pregação é o nosso testemunho cristão. É mostrar para aqueles que estão nas trevas que existe apenas um único Deus, através da nossa conduta e através daquilo que Deus faz por nós. Que nós fazemos a nossa parte e Deus nos abençoa. Quando Ruth falou isso, a fé dela foi inspirada na vida e na crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Terceiro e último subtópico, diz assim, eu destaquei aqui no começo, Senhor, as Escrituras evidenciam uma profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de serem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas 24, 1 ao 10 e João, capítulo 20, do 11 ao 18. Não sem motivo. Aqueles que dizem porque Deus queria que a notícia se espalhasse rápido. Nada a ver. Simplesmente foram lá, foram visitar o túmulo de Cristo. Chegou lá, obtiveram a boa nova. O que elas fizeram? Foram contar. O nosso mestre ressuscitou. E os apóstolos, no primeiro momento, não creram. Fato que, posteriormente, Cristo deu-lhe uma chapuletada neles, porque não creram quando eles falaram que Cristo havia ressuscitado, sendo que ele havia prometido que ressuscitaria ao terceiro dia. Esqueceram-se de tudo. Esqueceram-se de tudo. O mestre não estava mais presente entre eles. Pagou, esqueceram de tudo. E Cristo apresenta-se diante deles. Não nos esqueçamos. O justo viverá da fé, disse o escritor aos Hebreus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé nos faz crer no invisível. A fé nos faz ouvir o inaudível. E por aí vai. Não essa fé deficiente que temos visto nos dias atuais, que é o meio para receber bênção de Deus. Mas muito além disso aí. Então, destaquei aqui. Essa é a nossa conclusão. Para encerrarmos. Finalzinho aqui, ó, da conclusão. Em um mundo tão narcisista, só relembrando, narcisista é aquele que vive somente para si mesmo, aquele que olha para o seu próprio umbigo. O Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, segundo a nossa igreja local. Meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Ótima lição para todos. Lembrando que amanhã a Escola Bíblica Dominical na nossa matriz será às 17h30, por conta da Escola Bíblica de Férias, que será na parte da manhã na nossa igreja. Deus abençoe os irmãos. E continuemos firmes nessa toada aí, para que Deus possa nos abençoar
em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.